No começo de tudo, segundo a Bíblia, as pessoas podiam viver centenas de anos, porém ela não explica o porquê. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podiam passar dos 900 anos. Esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade segundo o livro do Gênesis. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos exclusivos. Agora, vamos começar. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam tantos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em período de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com os ciclos lunares e as estações do ano. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam quase 1000 anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente, é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento, como simbólicas ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. Isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e, principalmente, a um propósito teológico. Há uma hipótese que diz que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse ponto, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos. Inclusive, o livro do Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desaparecerem. Quem defende essa hipótese, sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio, as pessoas terem deixado de viver tantos anos. Seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica, que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. Ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da história humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme, antes que acontecesse o grande dilúvio. Embora a idade dessas pessoas nos tablets cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo, mas não eram imortais. Apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Mas além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Naquele tempo a escrita ainda não existia, e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos, vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana.
Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden, ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. Depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Até Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos e com o passar dos séculos, foi caindo até chegar aos 40 anos na Idade Média. O ser humano sempre foi fascinado por viver cada dia mais, agora pense nas infinitas possibilidades ao atingirmos a vida eterna. Seria possível dedicar mais tempo aos entes queridos, dominar diversas carreiras e explorar o mundo todo inúmeras vezes. Se todos na Terra fossem imortais, teríamos a oportunidade de aprender com nossos erros ao longo do tempo, além de economizar uma fortuna em cuidados com a saúde, já que não morreríamos por nenhuma doença. Vamos explorar esse cenário hipotético e ver como a humanidade seria afetada caso se tornasse imortal. Alcançando a imortalidade. Em primeiro lugar, a ideia de imortalidade como nos filmes, onde alguém poderia sobreviver a quedas entre saltos de prédios enormes e histórias inacreditáveis, parece altamente improvável. No entanto, a imortalidade em termos de não morrer de velhice, pode estar mais próxima do que imaginamos. O ser humano está voltando a viver cada dia mais. Hoje não é difícil encontrar vilas inteiras, com a maior parte da população já com idades acima de 100 anos vivendo bem. Um movimento liderado por bilionários do mundo todo e empresas de biotecnologia no Vale do Silício, está desenvolvendo medicamentos para combater o envelhecimento e estender indefinidamente a expectativa de vida saudável. Embora já tenham obtido sucesso ao prolongar a vida de moscas, vermes e ratos através de modificações genéticas, ainda resta a pergunta: nós estamos preparados para viver mais? Implicações sociais. Essa perspectiva de vida mais longa pode revolucionar as dinâmicas sociais. Imagine os casamentos para o resto da vida. Os relacionamentos matrimoniais ao longo de séculos poderiam se tornar coisas do passado. Casar-se para toda a eternidade, que agora poderia abranger mais de 1000 anos, talvez fosse considerado como uma série de compromissos que apenas uma pequena parcela da sociedade estaria disposta a aceitar. Além disso, a vida profissional também seria extremamente afetada, já que nenhuma pensão seria suficiente para sustentar uma vida de 500 anos após a aposentadoria aos 65. Implicações econômicas. Carreiras mais longas teriam vantagens e desvantagens. Por um lado, a presença de trabalhadores qualificados por mais tempo impulsionaria a economia, tornando-a mais produtiva. Por outro lado, a longa permanência de profissionais em seus cargos poderia dificultar a entrada de jovens no mercado de trabalho e o avanço na carreira deles. Esse cenário também poderia levar à estagnação em outras áreas, como progressão social, onde líderes de pensamentos antigos ou ditadores continuariam eternamente no poder, dificultando a superação de problemas como a pobreza, desigualdades sociais, segregação racial, entre outros. Experiência individual da imortalidade. Apesar das enormes vantagens de se viver para sempre, a vida imortal também apresentaria desafios para o indivíduo. Com dias virtualmente intermináveis pela frente, perderíamos parte da essência que torna a vida especial. A falta de urgência poderia levar a uma valorização reduzida de cada dia, resultando em pessoas infelizes e deprimidas. Além disso, a Terra já enfrenta problemas de superpopulação, e se a taxa de mortalidade diminuísse, os recursos se esgotariam muito mais rapidamente. A imortalidade que parecia tão atrativa no início, acabaria por se tornar insustentável. Em última análise, não teríamos espaço para novas gerações, o que poderia acelerar a busca por novos planetas para acomodar a crescente população. Portanto, é essencial ponderar todos os aspectos antes de desejar a imortalidade. Quando os seres humanos no início viviam quase 1000 anos, a população mundial não era de quase 8 bilhões de pessoas, então talvez a imortalidade não seja um bom negócio. As possibilidades são inúmeras, mas precisamos estar preparados para enfrentar os desafios e consequências dessa escolha. Claro, se essa fosse uma escolha que dependesse somente de nós. Obrigado por nos assistir até aqui.